Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Ou boa tarde. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da página 43 e 46, ok? Muita atenção, eu vou tentar escrever aqui, tá? Não vai ficar lindo, maravilhoso, mas dá para vocês entenderem, certo? Então, vamos lá. Um produtor deseja produzir apenas plantas maravilhas, com flores brancas. Se vocês voltarem na página 42, vocês vão ver que ele explica sobre a flor maravilha, que é uma dominância incompleta, onde há a mistura dos genes e não predomina nenhuma das cores, ou seja, é um cruzamento de flores brancas com flores vermelhas, né? Que resulta na cor maravilha, que é uma cor meia rosa. Ele tem em mão sementes de planta flor cor-de-rosa. Qual porcentagem de plantas com flores brancas ele obterá ao cruzar as plantas das suas sementes? Então, olha só, ele só tem o quê? A planta rosa, certo? A planta cor maravilha ele vai ter. Lá na página 42 me falou que a flor maravilha, que a flor rosa, certo? Ela é caracterizada pelo genótipo Vzão, Bzão. Então, olha lá, ó, Vzão, Bzão, eu sei que ela vai ser rosa ou maravilha. Qualquer um dos dois que você colocou aí tá certo. A dominância somente do Bzão e Bzão me dá o fenótipo, ou seja, me dá a cor dela branca. E o Vzão me dá o fenótipo, ou seja, a cor que aparece nela vai ser a vermelha. Ele falou que tem somente sementes de flores o quê? Rosa. Então, ele só vai ter semente com o genótipo Vzão, Bzão. Então, ele vai vir aqui e vai fazer o cruzamento. Olha lá, Vzão, Bzão, Vzão, Bzão. Colocando aqui na nossa tabelinha para fazer a distribuição e para saber a porcentagem, então vamos. Eu coloco aqui o Vzão, aqui embaixo Vzão e Bzão. Eu separo os meus genótipos, tá? Então, aqui, fazendo o cruzamento, Vzão com Vzão, aqui, ó, Vzão, Vzão. O Vzão com esse B aqui, ó lá, Vzão, Bzão. Outro aqui, ó, Vzão, esse com esse, Vzão, Bzão. E o por último, esse daqui com esse, que vai dar o Bzão, Bzão. Se eu fizer um total de 100% para esses quatro aqui, que foram 4 filhos que eu tive aqui, certo? Vamos entender como assim. Desses 4 filhos, olha só, um só nasceu com o genótipo Bzão, Bzão, ou seja, um só vai ter a característica de cor branca dominante, certo? Então, qual vai ser a porcentagem que esse produtor vai ter desse cruzamento, né? Ele vai ter uma porcentagem de 25% de flores brancas. E o restante, professora? Aqui eu tenho 25% de flores vermelhas, e esse daqui com esse, ó, eu vou ter o quê? 50% de flores maravilhas. E como que eu faço essa porcentagem? Eu chego nesse ponto. Porque eu tive uma linhagem de 4 filhos, certo? 4 está para 100%. Se eu dividir 100% por 4, vai me dar 25% cada um. Então, é só eu jogar 25% para cada quadradinho desse, certo? Então, eu tenho 25% para branca, 25% para vermelha e 50% para maravilha, porque aqui tem 25 mais 25, 50. Certo? Ficou alguma dúvida nessa 1? Então, vamos para 2 agora, bem devagarzinho. Esse vídeo vai ficar enorme, tá, gente? Mas é para o bem, tá bom? Deixa eu pôr o foco aqui, vocês não me mudam de lugar. Pronto. Qual a probabilidade de nascer um bezerro branco de raça short, não sei falar, do cruzamento de um indivíduo malhado com um avermelhado? Novamente, ele usa um exemplo que está na apostila, na página 42, que me aparece um exemplo de codominância. O que é a codominância? É onde aparece os dois, né? Não tem uma mistura, né? Vai me aparecer os dois tipos de fenótipos que
A minha raça, essa raça desse bezerro aqui fala, né? Olha lá, ó. Na raça, vou ler o que está na página 42 para vocês. Na raça Shorthorn, gente, eu não sei falar mesmo. De bovinos, existem 3 genótipos para a cor de pelo. Homozigoto azão. Então, aqui, ó, ele vai me dar aqui, ó, um homozigoto. O que é homozigoto? É quando aparece o mesmo genótipo, tá? Olha lá, ó, aqui, ó, azão é homozigoto, porque é igual, tá bom? Ele dá a cor vermelha, avermelhada, vamos pôr aqui, avermelhada. O homozigoto bezão, me dá aqui, ó, a cor aqui, branca. E o heterozigoto, por que hétero? Porque é diferente, olha lá, ó, é hétero, tá? É um diferente do outro, certo? Ele me dá um indivíduo malhado, tá? Malhado de que cor? Avermelhado com branco. Qual a probabilidade de nascer um bezerro branco, tá? Então, ele quer um bezerro totalmente branco, do cruzamento do indivíduo avermelhado, aqui, ó, azão, bezão é o avermelhado, e do cruzamento de indivíduo malhado com avermelhado. E a cor avermelhada, ela me vem do homozigoto azão. Então, aqui ele quer saber qual a probabilidade de se ter um filho branco, né, totalmente branco, do cruzamento de um indivíduo aqui avermelhado, que tem como genótipo azão, bezão, e um indivíduo malhado, de um indivíduo vermelho, ou seja, azão. Então, vamos fazer o cruzamento. Eu coloco aqui, tanto faz qual que vocês colocaram, tá? Azão, que é do meu indivíduo avermelhado, e o azão e o bezão, que é do meu indivíduo malhado. Fazendo o cruzamento desse com esse, eu tenho azão. Desse com esse, eu tenho novamente um azão. Desse aqui com esse, azão, bezão. E desse com esse, azão, bezão. Para ser branco, qual o genótipo que teria que apresentar aqui nesse cruzamento? Ele teria que apresentar o genótipo bezão. Nenhum deles apresentou esse genótipo. Então, ou seja, não tem como eles terem um indivíduo totalmente branco. Ah lá. Do cruzamento entre um malhado com um vermelho, ah lá, não produz nenhum indivíduo branco, certo? Essa foi fácil, hein, gente? Só foi atenção, hein? Aqui é só na hora do cruzamento, que é entre as letrinhas aqui, que a gente tem que ter bastante atenção, que não tem nem como errar, tá bom? Então, vamos para o 3. Qual a chance de uma mãe do genótipo Izinho e um pai homozigoto com sangue tipo B? Então, lembrando que toda vez que se falar em homozigoto, são iguais, eu tenho os genótipos iguais. A mãe, aqui no caso, ela é do sangue, do tipo sanguíneo, tipo A. Por quê? Ela é IA e Izinho. O Izinho, ele não é dominante, tá bom? Ele é recessivo. E o Azão aqui, nesse caso, ele domina, então ele aparece no tipo sanguíneo. Então, olha só, a mãe, ela Azão, Izinho, e o pai é homozigoto, ou seja, ele é do tipo B, homozigoto, então ele tem os 2 genótipos iguais, então Ibezão e Bezão. Fazendo esse cruzamento aqui, qual a probabilidade deles terem um tipo do filho do sangue tipo B? Então, vamos fazer o cruzamento. Então, eu peguei o genótipo da mãe, o Iazão, e coloquei aqui, e o Izinho da mãe e pus aqui. O Izinho é o que caracteriza o sangue tipo O, quando ele aparece em homozigose, ou seja, só o I. E o pai é homozigoto, né? Ibezão e bezão. Fazendo o cruzamento do Ibezão com o Iazão, eu tenho um sangue tipo AB. O Ibezão com o I, eu tenho um sangue tipo B. Aqui, Ibezão com Iazão, ou seja, eu tenho um sangue tipo AB. E Ibezão com Izinho, um sangue tipo B. Então, qual que é a probabilidade, qual é o tipo sanguíneo que os filhos desse casal pode ter?
Então, olha lá, esse casal ele pode ter filhos do tipo AB e filhos do tipo com sangue tipo B, tá? Por quê? Eu não vou conseguir ter outro por causa da homozigose do pai, né? O pai tem aqui a predominância dos dois. Então, lá, a probabilidade desse casal ter um filho com sangue do tipo B é de 50%. Lembra que eu falei? Como aqui eu tenho 4 linhagens, aqui tenho 4 repartição, 4 eu dou para 100, né? 4 para 100. Como eu tenho 4 filhos aqui no caso, então eu vou dividir em 25 em 4 para eles. Então, 100 dividido por 4, 25. Então, 25% para cada característica. Como são iguais, esse daqui são igual, esse aqui é igual, então eu somo 50% para cada um. Então, qual a chance dos pais terem um filho do tipo B? De 50%, assim como as chances de ter um filho do tipo AB também é de 50%. Vou dar um exemplo para vocês. A minha filha, ela tem o sangue tipo O, então ela é Izinho, Izinho, certo? O meu tipo sanguíneo é do tipo A, certo? E aqui, qual que é o meu? Ai, não sei. Então, vamos pensar aqui. O meu marido, ele também tem o sangue tipo O. Então, ele tem o quê? Izinho, Izinho. Um vem do pai e o outro vem da mãe, certo? Para minha filha ser tipo O que tem que ter vindo do meu? Um Izinho, tá? Então, aqui mostra que o meu tipo sanguíneo é um tipo sanguíneo que heterozigoto, né? Onde o A acaba sendo dominante, porém, o que passou para minha filha foi um recessivo aqui, o que não apareceu no meu caso, né? Mas foi para ela, certo? Então, olha como a genética é legal. Façam isso em casa, é bem legal para vocês verem as probabilidades dos tipos sanguíneos que vocês poderiam ter nascido. Então, continuando a 4. A plumagem em galináceos da raça minorca pode ser branca, preta ou carijó. Se um produtor realizar cruzamento apenas entre indivíduos carijós, toda a produção será de galinha carijó? Explique e realize o cruzamento. Então, a gente pode pôr aqui, ó. O PP, a gente vamos pelos também por início, né, da cor da pelagem, né? Então, PP para preta, Bzão para branca e PB para carijó. Aqui no caso, a carijó vai ser o quê? Uma mistura, vamos dizer assim, né? Vai ser aqui no caso, para aparecer. Então, olha aqui, ó. Se tiver o genótipo PP, vai ser preto, BB branca e PB carijó. Então, lá, se um produtor realizar cruzamento entre indivíduos carijós, certo? Então, carijó vai ser uma mistura. Eu vou ter tanto o genótipo do preto e do branco. Então, lá, aqui, ó, olha lá, carijó, carijó. Então, aqui, ó, PB, PB. Parece o PB. Então, vamos. Pesão aqui, desse aqui, então, esse com esse, pesão, pesão. Então, eu tenho aqui da cor preta. Esse com esse, pesão, bezão. Eu tenho indivíduo o quê? Carijó. Pesão com bezão, carijó. E bezão com bezão, aqui, branca. Se um produtor realizar um cruzamento, todos serão carijó? Não. 50% desses cruzamentos aparecerão o quê? Os carijós, as chances, né? Não é que vai aparecer, mas as chances de ter 50% nesse cruzamento são de carijós, 25% para preta e 25% para branca, certo? Alguma dúvida até aí, pessoal? Entenderam como faz esse tipo de cruzamento? Esse daqui ainda está simples, porque eu estou usando só um gameta para fazer o cruzamento. Agora a gente vai começar a piorar um pouquinho e fazer o cruzamento com mais de um genótipo, tá? Então, vamos lá para aqui, vamos ver aqui para outra página. Essa é a página 46. Então, vamos aqui. Desenhando, indique quais são os gametas formados com os genótipos a seguir. Então, aqui eu tenho, ó, azão, azinho. Então, aqui eu tenho o quê? Somente o quê? 2 tipos de gametas formados. Eu tenho esse e esse daqui, certo? Olha lá. Então, é o que me aparece.
E nesse daqui que eu tenho 4 tipos, tá? Eu não consigo fazer como é que fala? A distribuição entre eles, certo? Porque são aqui eu tenho diferente. Então, eu tenho o do azão e o gameta desse daqui, que é o que me aparece. Então, aqui eu tenho esse com esse, olha lá, azão, bezão. Eu tenho o azão com o bezinho, eu tenho o azinho com o bezão e eu tenho o azinho com o bezinho. Aqui nesse caso, eu tenho o azão com o bezão, o azão com o bezinho. Azão, bezão, bezinho. Então, aqui eu acabo o quê? Repetindo esse cruzamento, essa distribuição. E aqui eu só tenho um tipo de distribuição para fazer, olha só me aparece o azinho com o bezinho, tá? Então, eu tenho esse tipo aqui, ó. Como aqui são diferentes, certo? Ó, aqui não é só A, então eu tô fazendo o cruzamento. Por que que aqui eu não coloquei azão, azinho aqui? Porque aqui eu tenho o mesmo genótipo aqui, eu tenho só do A. Se eu tivesse um B aqui, aí eu faria essa distribuição. Mas aqui no caso, ele não aparece outro tipo de gameta diferente, tá? Não é A, não é outro característica, né? São características que aparecem ou não aqui no caso. Aqui são dois fenótipos diferentes que irão aparecer. Então, ó, azão e bezinho, é um único gameta que sai desses dois aqui. Por quê? Não tem como eu tirar outro tipo, não tem um azão para eu tirar outro tipo de gameta aqui nesse caso, tá? Vamos fazer nos exercícios que vocês vão começar a compreender melhor isso daqui. Indique quais são os gametas produzidos pelos seguintes genótipos. A mesma coisa aqui. Então, olha só, aqui eu tenho, ó, genótipos diferentes que vão me dar características de outros tipos de fenótipos. Por exemplo, aqui pode ser cor verde ou castanha para os olhos e cabelos claros, tá? Então, aqui pode ser, não é que seja, tá, gente? É só um exemplo. Então, aqui eu vou ter os gametas que podem sair daqui, um Vzão com um Bzão, Vzão com Bzão. Então, aqui repete, então eu não vou pôr ele de novo. Aí eu venho aqui, Vzinho, Bzão, Vzinho, Bzão. Então, já apareceu uma vez, eu não preciso pôr ele novamente. Então, aqui eu tenho o quê? 2 gametas que saiu desse tipo de genótipo aqui. Aqui, azão, Bzão, azão, Bzinho. Então, ele aparece, por quê? Muda a característica. Azinho, Bzão e azinho, bezinho. Então, aqui eu vou ter 4 gametas formadas a partir desse genótipo aqui. Então, aqui eu tenho outro, ó, Dzão, Izinho, e aqui se repete, ó lá, Dzão, Izinho, Izinho, Dzão, mesma coisa. Então, eu só vou ter um tipo de gameta aparecendo nesse cruzamento aqui desses genótipos, certo? Não tem como sair outro tipo de característica, outro tipo de gameta desse Dzão, Izinho, Izinho, que não seja esse daqui, certo? Vamos continuar. Vocês vão começar a compreender melhor. Deixa eu pôr foco. 3. Essa é bem complicadinha, mas vamos na fé que já está acabando a correção. As moscas das frutas Drosophila... Opa, deixa eu ler aqui, que agora está um polio, eu não consigo voltar. Drosophila melanogaster é um organismo modelo de estudos da genética. Eles usam muito essa mosca para genética, gente, mas muito mesmo. 2 genes independentes determinam 2 características. Então, olha aqui. Opa. 2 características. Corpo preto, ou seja, emão, ele me dá a cor preta para o corpo. Emão, eminho, ele ainda me dá a cor preta, porém aqui é homozigoto, olha lá, porque são iguais. Aqui eu tenho heterozigotos e aqui eu tenho homozigoto recessivo, que me dá a cor marrom. E cerdas aqui, ó, bifurcadas, lá, Fão, eu tenho cerdas bifurcadas, assim como Fão e Finho também são cerdas bifurcadas, porque o Fão aqui domina. E eu tenho o homozigoto recessivo, que é a não bifurcada, tá? Cadê? Um díbrido
heterozigoto preto, com cerdas bifurcadas. Então, aqui, eu sei que ele vai ser heterozigoto, ou seja, se ele é heterozigoto preto e cerdas bifurcadas, então ele vai me dar esse genótipo aqui. Se ele tivesse me falado que era homozigoto preto, você usaria esse, porque eu tenho iguais, tá? Então, aqui vem, ó, heterozigoto preto e cerdas bifurcadas. Aqui, ó, preto e cerdas bifurcadas. Cruza com uma mosca marrom. Para ela ser marrom, ela é homozigota recessiva. Então, aqui, eminho. Aqui, ó, eminho. E heterozigota para cerdas bifurcadas. Então, é esse genótipo aqui, lá, Finho. Qual a probabilidade de nascerem moscas, né, heterozigotas para ambas as características? Novamente, vamos fazer o cruzamento. Então, aqui eu coloquei os genótipos que me deram, que falaram aqui do meu exercício, tá? Então, olha lá, emão, eminho, efão, efinho. Então, eu faço o cruzamento aqui, para vocês verem. Cadê? Desenha lá. Então, eu pego o emão, vou com o efão, coloco ele aqui, ó. Pego o emão, vou com o efinho, coloco ele aqui. Aí, eu pego o eminho e pego o efão, e o eminho com o efinho, tá? Lá, eminho e efinho. Coloquei aqui nos meus gametas. Agora, eu vou para outra mosca lá. Eu pego o meu eminho e vou com o meu efão, pego o meu eminho e vou com o meu efinho aqui. Por que não tem mais? Porque é o mesmo, tá? Olha lá, ó, eu tenho, como aqui é homozigoto, aqui não vai mudar na hora que eu fazer a distribuição nesse caso. Então, vamos ao cruzamento. Então, eu pego aqui o meu eminho com o meu emão, eminho, emão. Pego o meu efão aqui com o efão, efão. Qual que é a característica aqui dessa mosca? Então, vamos ver, ó. Olha lá, emão, eminho, ela é preta. E efão, ela tem as cerdas bifurcadas. Nesse caso, ela é heterozigota para cor preta e homozigota para cerdas bifurcadas. Outro cruzamento, eminho com meu emão, olha lá, eminho, emão, meu efão com meu efinho. Então, aqui eu tenho outra mosca o quê? Que é heterozigota para cor preta e heterozigota para cerdas bifurcadas. Eminho com eminho, olha lá, eminho. Efão com efão. Então, aqui eu tenho mosca o quê? Da cor marrom, olha aqui, ó, o meu eminho aparecendo, tá? Homozigoto, da cor marrom, e homozigoto para cerdas bifurcadas. Outro cruzamento. Pego o meu eminho com o meu eminho, olha lá, eminho, mosca marrom. Efão com efinho, bifurcada heterozigoto. Por que heterozigoto? Porque olha lá, os genótipos são diferentes, não são iguais. A mesma coisa na fileira de baixo eu vou fazer. Então, olha lá, eminho com emão, efão com efinho, olha lá, então, preta, bifurcada. Emão com eminho, efinho com efinho. Então, olha lá, preta, não bifurcada, aqui no caso. Eminho com eminho, novamente, e efão com efinho. Cor marrom, bifurcada. E a última, eminho com eminho e efinho com efinho. Então, eu tenho marrom, não bifurcada. Trabalho muito, mas é gostoso fazer esse exercício. Vixe, Maria, deixa eu apagar agora isso aqui, senão vai atrapalhar toda a gente. Nossa, podia ter um jeito, né, de deixar isso aqui parado, né? Eu não sei como é que trava isso. Me atrapalha tudinho isso aqui. Qual a probabilidade, né, de nascer moscas heterozigotas? Então, a pergunta lá, qual a probabilidade de nascer mosca heterozigota para ambas as características, ou seja, de corpo preto ou corpo marrom e cerdas bifurcadas? Então, olha lá. A probabilidade de nascerem moscas heterozigotas para ambas as características, ou seja, para as características que ele me diz, olha lá, ó, de cerdas, olha lá, ó,
marrom para preta com com bifurcada, as cerdas, nossa, confundi tudo aqui, vai ser de 1/4. Como que eu faço essa conta aqui? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Eu tenho 8 linhagens aqui, então eu vou fazer aqui, ó, 100%, 100% dividido por 8, certo? Então, 100% dividido por 8 vai me dar 12,5% para cada um desses quadradinhos, certo? Deixa eu ler aqui novamente aqui a pergunta. Nascerem moscas heterozigotas para ambas as características. Então, ele queria saber da mosca heterozigota, certo? Tanto para ser preta, quanto para ter as cerdas bifurcadas. Era isso que ele quer saber. Então, olhando aqui os meus cruzamentos, qual deles me mostra heterozigoto para cor preta? Claro que vai ser, lá tem que ser emão, eminho, e efão, efinho, porque ele está me pedindo o heterozigoto dos dois. Então, vamos. Ó, aqui eu tenho um heterozigoto. Aqui eu tenho outro heterozigoto. Olha lá, olha lá, somente aqui, ó. Então, 12% aqui vai dar 10, 2, 2, 4, 5, ou seja, 25% para nascerem filhos, ou seja, com as características heterozigotas para os dois fenótipos, tanto preto quanto marrom. Eu não vou fazer assim, não, que eu acho mais complicado, tá, gente? Até para explicar. Depois eu peço para a professora de matemática dar uma explicadinha para vocês nesse daqui, tá bom? Se ela puder depois, tá certo? Então, eu prefiro fazer dessa forma aqui, que eu acho mais simples de ver, de entender. Então, as chances, né, de ter heterozigoto, ó, heterozigoto, para os dois tipos de fenótipo, ou seja, tanto para preto quanto para cerdas bifurcadas, vamos ver se não tem mais nenhum, isso, é de 25%, certo? Então, continuando, vamos apagar, porque esse aqui resolve... A última, gente, está acabando, gente, está acabando, força, que falta só uma. Qual a proporção dos fenótipos, ou seja, das características que vai aparecer, né? Entre um genótipo azão, azão, bezinho, bezinho, bezão, bezinho, e azão, azinho, bezão, bezinho, em que o gene dominante azão determina a presença de sardas e o B determina um lobo da orelha solto, que esse aqui, ó, o meu é solto, tem gente que é preso, tá? Então, olha só. Então, ele já me falou que o azão tem sardas, então o azão domina. Mesmo se tiver o azinho, vai aparecer o azão, né? E daí ele domina, vai aparecer sardas, às vezes menos do que um homozigotazão azão. E o bezão me fala se o lobo da orelha está solto ou não. Então, aqui, ó, eu tenho esse cruzamento aqui, então bora fazer ele. Ah lá, então eu tenho aqui azão com bezão, coloquei aqui. Azão com bezinho, coloquei ele aqui. Continuando. Azão, bezão, já apareceu. E azão, bezinho. Ah, tá, ele pôs aqui embaixo, tá? Então, aqui, ó, azão, bezão e azão, bezinho. Tô vendo que tá dando errado? Então, aqui em cima ele colocou esse, olha lá, ó. Azão com bezão, azão com bezinho, aí vem azinho com o bezão e o azinho com o bezinho. Bora fazer o cruzamento aqui. Então, aqui eu tenho, olha lá, azão com azão, bezão, bezão, certo? Azão com azão, bezão com bezinho. Azão com azinho, bezão com bezão. Azão com azinho e bezão com bezinho. Continuando na linha de baixo. Então, aqui eu pego esse A com esse A, me dá azão, azão. O bezinho com bezão, dá bezão, bezinho. Azão com azão,
Bezinho com bezinho, olha lá, bezinho, bezinho. Azão com azinho, bezão com o bezinho. E no último, azão com azinho desse, e o bezinho desse. Olhando aqui, olha só, o que me fala? Toda vez que tiver, olha assim, azão, 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 azinho, vai ter que sardas, certo? Se for azinho, azinho, não tem sardinhas, não tem sardas, certo? Se for bezão, 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 bezinho, o lobo da orelha aqui, ó, vou pôr aqui LS, tá? Lobo solto, tá? Lobo solto. Se ele for bezinho, bezinho, ele vai ter o quê? Lobo preso, certo? Então, vamos ver as características. Azão, azão, sardas. Bezão, bezão, lobo solto. Então, aqui, lobo solto, certo? Tá aqui, sardas, lobo solto. Sardas, lobo solto. Opa, lobo solto, é LS aqui. Sardas, lobo solto. Ó, de novo, sardas, lobo solto. Sardas, opa, ó, bezinho, bezinho, homozigose aqui, lobo preso. Azão, azinho, sardas, bezão, bezão, bezinho, B dominante, lobos soltos. E sardas, de novo aqui apareceu, lobos presos. Então, qual vai ser o quê? As possibilidades aqui. Lembra que a gente já fez desse daqui, deu 12,5 para cada quadradinho? Ou fazer diferente, olha só. Eu vou ter todos os indivíduos com sardas, olha só, todos os indivíduos com sardas, beleza. Desses todos os indivíduos com sardas, olha só, 6 vão ter sardas e o lobo da orelha solto, aqui. Esse e esse aqui vão ter o lobo da orelha solto. E 2 apenas vão ter sardas e os lobos da orelha preso. Ou seja, 25% para sardas com lobos da orelha preso e 75% para sardas com lobo da orelha solto, fazendo a continha. Gente, ficou ainda alguma dúvida nesse vídeo enorme? Então, espero vocês na próxima aula lá no grupo. Qualquer dúvida é só chamar. Até mais.